Quero passar agora a palavra ao Saul. Muito bem, obrigado, Renato. Bom, a minha pequena intervenção, acho que eu devo tocar em 2 pontos, voltada para a questão do federalismo. No seu trabalho, você faz uma abordagem explicando o lastro teórico sobre o federalismo, explicando questões quando ele se dá de forma que a gente chama de centrífuga ou centrípeta. E nós temos, se nós formos pegar os Estados Unidos, era uma confederação que de repente se colocou como sendo uma federação. Então, aquelas unidades que compõem a federação, elas já ingressaram nesse modelo autônomas, cientes de suas obrigações, muito independentes. A história do Brasil, ela é o caminho exatamente contrário. Tínhamos um Estado unitário que foi se convertendo em federação e que hoje, nada obstante traga esse título, para muitos é quase que um Estado mais concentrado do que alguns Estados unitários descentralizados. Para não ir muito longe, basta ver como nós estamos de relação às receitas da União, que é que cabe aos Estados, o que é que sobra para os municípios. Dentro desse contexto, o questionamento que eu faria era: essa história que nós temos, o histórico do federalismo brasileiro, que decorre, que resulta numa concentração muito grande na União, quando levado para a área da educação, ele geraria reflexos negativos na educação dos estados e dos municípios em relação a uma padronização nacional de determinados parâmetros, afastando peculiaridades locais, afastando situações que só determinadas regiões viveriam, o próprio cronograma de disciplinas, seguindo esse modelo nacional, afastaria um pouco esse caráter regional de um país continental. Então, no caso, a minha primeira abordagem seria, portanto, uma pequena provocação em relação a federalismo, educação e os reflexos que isso no nosso caso resultou. E se você for colocar a questão orçamentária, a questão do dinheiro, a gente vai ver realmente que a União acaba sendo a grande poderosa na história. Mas, para que haja também o repasse desse recurso, é necessário, sobretudo, que os entes federativos, eles de uma certa forma façam uma aplicação desse recurso de forma a atingir aquele mínimo que a Constituição estabelece. Quer dizer, de uma certa forma, a União acaba tendo um controle. Só que, em termos, se a gente for ampliar o nosso conceito, não pensar só na parte do recurso, mas se a gente for pensar na parte da educação, da qualidade em si, a gente vai observar que a coisa não vem só de cima. A política vem como algo traçado, porque o modelo nós temos que ter. É melhor ter um modelo, mesmo que esse modelo seja um modelo que venha de cima, do que não ter modelo nenhum. Mas isso, de uma certa forma, não é imposto, isso tem toda uma articulação. Por isso que hoje a gente tem existem fóruns setoriais de discussão de toda essa política de engajamento do Ministério da Educação. Então, o município ele não é obrigado a aceitar, o Estado ele não é obrigado a aceitar, mas ele, de uma certa forma, tem que adaptar algum modelo interessante para que ele mostre resultados e esses resultados reflitam num controle por parte da União. Quer dizer, o prefeito tem que fazer alguma coisa para melhorar a educação ali do seu município, o Estado a mesma coisa. Existem metas a serem cumpridas. Então, de uma certa forma, o cumprimento dessas metas está de uma maneira vinculada à questão orçamentária. Quer dizer, se não atingir as metas, não vai ter todo aquele recurso que deveria. Ok. Bom, eu tenho uma derradeiro questionamento que isso é um problema que nós não encontramos ainda uma solução. A Constituição fala em direito à educação, assegura, mas remete ao Executivo a formatação das políticas públicas e a execução delas. O Executivo não faz a contento. Aí
bate-se à porta do judiciário, e o judiciário o faz. Nós temos decisão do próprio Supremo, do ministro Celso de Mello, voltado para a questão de assegurar creches a crianças de até uma determinada idade. Esse debate, ele implica questões de separação de poderes. O judiciário poderia intervir nisso ou não? Cabe ao executivo formatar, implementar essas políticas públicas, e tão somente ele ou não? Então, a minha questão seria, configurada a omissão, ausente a implementação da política pública, na sua opinião, o judiciário, ele exorbita quando concretiza, ou ele simplesmente faz valer um direito que está lançado na Constituição? Como você vê essa tensa relação? Bem, aí a gente pode entrar naquela discussão, naquele embate entre a eficiência econômica e a certeza jurídica. Porque o que a gente tem, na verdade? O direito, ele precisa de ser assegurado. Então, quando há intervenção do Poder Judiciário, essa intervenção, ela é já no extremo em que você não vê o cumprimento desse direito. Então, eu vejo de suma valia a intervenção do Poder Judiciário para o cumprimento do direito. O Estado é que deve rever, de uma certa forma, as suas políticas públicas para que a educação, a saúde, a segurança estejam campos de atuação do Estado que sejam sempre assegurados. Porque a Constituição assegura. Eu me lembrei aqui de um caso bem interessante, que na minha defesa, o professor Ivo, ele também questionou isso. Como que a gente pode ter essa contingência, o que é essa contingência no mundo não ergótico, no mundo onde a história não se repete. E as palavras que eu disse a você agora foram as mesmas palavras que eu disse a ele. Quer dizer, não tem como você fazer toda a sua análise só pelo viés econômico, né? Se o Estado pode, o Estado não pode, o Estado tem orçamento, não tem orçamento, porque se tira para a educação, falta para alguma coisa. Mas como o professor Moacir falou, se o Estado fosse desenvolvido na sua plenitude, nós não estaríamos enfrentando esse problema, porque o nosso problema é um problema muito mais de consciência do que um problema de riqueza, porque rico o nosso país mas a gente não tem aquela consciência plena para ver os nossos direitos de uma certa forma ser assegurados. Então, a intervenção do Poder Judiciário, ela é de uma validade assim sobrenatural, às vezes. Invoca-se o princípio, do princípio do financeiramente, que antes era da reserva, do financeiramente possível, sem se questionar. Esse mês, quanto foi gasto em publicidade? Perfeitamente. Então, na educação não tem, mas para publicidade tem. Então, quando o judiciário é chamado, ele é chamado exatamente porque, como sendo a UTI da situação, não tem mais. O cidadão está desassistido. E a educação não é só essa palavra bonita. É professor na sala de aula, é material didático. Isso dentro de uma acepção mínima, porque não tenho a menor dúvida que se nós formos tratar sobre o tema educação, vai muito além desse básico que nós estamos tentando assegurar, e vez ou outra ainda surge o debate dizendo, não, mas o judiciário não pode entrar nisso. Isso é mérito, é discricionário do Executivo. Bem, eu quero aqui mais uma vez agradecer a presença da doutora Eliane, que inclusive parabenizá-la pela apresentação do trabalho, também a presença do Saulo Torinho, assim bem como do professor Moacir Alves, e chegamos ao final de mais um programa Defenda a Sua Tese, agradecendo, claro, a participação de todos, e a você, acadêmico, que tem ideias novas, traga o seu trabalho para ser debatido. Para participar é fácil, basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para o e-mail defendasuatese@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.